Quais critérios você usa para se relacionar com alguém? Filipenses 2, de 1 a 5. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Libertar-se de si mesmo é o passo necessário para quem quer vir a Jesus. Se no Éden nós negamos a Deus para viver a vida do nosso jeito, agora precisamos negar a nós mesmos para vivermos a vida com Deus. É isso que Lucas 9:23 vai nos dizer e a fala do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Acontece que a vida que Deus planejou para o ser humano é viver uma vida comunitária, ou seja, uma vida em que experimentamos a presença das pessoas em nossa história. Infelizmente, a força do tempo em que vivemos parece estar nos levando a fazer exatamente o contrário da vontade de Deus. Ao invés de preferirmos a presença das pessoas, estamos optando pela ausência delas. Nesse tempo de pandemia, utilizamos exatamente a situação para não mantermos comunhão. Não damos um telefonema, não nos prontificamos e nem fazemos uso das tecnologias ao nosso favor para mantermos contato uns com os outros e aprofundarmos o relacionamento uns com os outros. O apóstolo Paulo, a partir da vida de Jesus, nos dá alguns critérios para que as nossas relações pessoais estejam em conformidade com o projeto de Deus, que é a sua igreja e a vida comum dela. Primeiro, é ter a mesma atitude de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso número 5, vai nos dizer isso. A Bíblia diz que Deus nos amou profundamente e com um amor sem igual, como diz João 3,16. Porém, o amor de Deus não ficou oculto, foi completamente revelado quando Jesus Cristo entregou-se a si mesmo por nós. A pergunta é, alguma vez você já duvidou do amor de alguém por achar que esse amor não tinha provas? Se pararmos para pensar direitinho, vamos perceber que a gente tem um jeito esquisito de agir, porque nós temos critérios e, como critério, exigimos quase sempre que as pessoas provem o seu amor por nós, para que então analisemos se vamos ou não responder a esse amor. Mas quando é com a gente, a coisa é um pouquinho diferente. Queremos que as coisas aconteçam, desejamos ter relações de amizades verdadeiras, ansiamos por relações de afeto que tenham fidelidade, queremos ser tratados bem e com respeito, queremos ser bem recebidos, queremos ser aceitos na igreja. Mas pensem bem, o que temos feito para que isso aconteça? Será que tudo isso depende apenas e tão somente dos outros? Paulo vai deixar claro para nós que Jesus tomou a iniciativa do relacionamento com o ser humano e, portanto, nós devemos tomar a iniciativa, ou seja, ter a mesma atitude que Cristo teve. E qual foi ela? Filipenses 2, de 5 a 11, vai nos dizer sobre isso. Cristo, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e tornou-se semelhante aos homens e veio a ser encontrado em figura humana. Humilhou-se até a obediência de morte e morte de cruz. Com isso, nós vemos que ter a mesma atitude que Cristo teve é esvaziar-se de si mesmo. Tem um ditado que é dito por aí, cada cabeça uma sentença. A Bíblia diz algo como, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Estas duas falas mostram a dificuldade de se ter unidade. Em outras palavras, por sermos tão diferentes uns dos outros, sentirmos coisas diferentes uns dos outros, pensarmos diferente, agirmos diferente, sonharmos coisas completamente opostas, isso torna quase impossível que haja harmonia e união em nossas relações pessoais. Ainda mais quando o apóstolo Paulo diz no verso número 2 que temos que ter o mesmo modo de pensar. O que será que ele está querendo dizer com isso? Você acha possível conviver com alguém que pensa completamente diferente de você? O tempo todo, nós colocamos condições para nos relacionar, para dar amor, para receber amor de alguém. Achamos que com isso estamos apenas sendo criteriosos, mas na verdade estamos nos eximindo da responsabilidade de amar. Porque quando falamos em amor, estamos falando de aceitar o outro que é completamente diferente de mim e não atende também às minhas expectativas e exigências. Amar alguém que atenda os seus requisitos e cumpra as suas exigências não é amor, é controle.
O grande desafio é deixar o controle nas mãos de Deus e voltarmos a fazer a oração que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade. Porém, sabemos que não é possível fazer essa oração sem antes negar a nós mesmos. Por isso, nós precisamos ter a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que esvaziou-se de si mesmo e veio a ser servo. Diz um outro ditado da seguinte forma: aquele que não serve para servir, não serve para viver. A sugestão de Jesus já é um pouco mais abrangente. Jesus diz o seguinte: vocês devem lavar as mãos e os pés uns dos outros. Isso está em João capítulo 13. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que a realidade daquele que ama é a demonstração do seu amor em uma entrega sacrificial de si mesmo, em prol e em busca do amor recíproco do outro. Portanto, servir é a expressão de amor daquele que ama de verdade. Com isso, o critério para amarmos uns aos outros é ter a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que esvaziou-se de si mesmo e tornou-se servo e provou o seu amor para conosco. Querido, não tínhamos, não temos e nunca vamos ter algo que compense o amor de Cristo provado na cruz do Calvário por nós. Por isso, o apóstolo Paulo afirma com toda a propriedade que Cristo nos aceitou para a glória de Deus Pai, Romanos 15:7. E é também dessa maneira que glorificamos ao Pai, acolhendo uns aos outros, vivendo em amor uns com os outros e servindo uns aos outros. 1 Pedro 4, de 10 a 11. Que isso seja assim na minha e na sua vida, que possamos ter como critério nos nossos relacionamentos uns para com os outros o próprio Cristo, em nome de Jesus. Amém.